Bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um 11:11. Estamos ao vivo e se você estiver aqui assistindo gravado, por acaso, parou nesse vídeo para ouvir a mensagem de hoje, eu vou explicar um pouquinho enquanto o pessoal chega sobre o que é o 11:11. O 11:11, ele na verdade é algo que eu senti no meu coração, a vontade de falar sobre a experiência espiritual que eu vivi, que eu vivo, que é totalmente à parte de religiosidade. E eu costumo dizer que eu passei minha vida inteira buscando por Deus em vários lugares, várias igrejas, várias religiões, e eu fui encontrar com Ele na cozinha da minha casa. E quando eu aprendi que eu podia ter a presença de Deus comigo, e permear tudo que eu faço profissionalmente, emocionalmente, na minha família, com os meus amigos, com o meu trabalho, com os meus alunos, tudo envolvido com o meu relacionamento com Deus, tudo isso foi mudando o caminho de tudo que eu fui fazendo na minha vida. E é isso que eu quero trazer aqui através do Projeto 11:11, para mostrar que existe algo muito maior do que nós somos ensinados, que é viver para ter sucesso, viver atrás de dinheiro, viver para ter trabalho, status, construir coisas, comprar coisas, porque se a gente viver tudo isso sem que a gente esteja com o nosso lado espiritual em paz, e que a gente tem um relacionamento com Deus, a gente vai andar por essa vida como se fôssemos cegos, né? Lembra da brincadeira de cabra cega, de quando a gente fazia quando era criança? É mais ou menos isso. E eu vivi isso durante muitos anos da minha vida. Né? Eu vivia meio que tateando para saber para onde que eu tinha que ir. Era tudo meio na tentativa e erro. E as mensagens que eu trago aqui, seja bem-vindo, André. Ó, André falando aqui, olha. Deus é maravilhoso, eu bem sei na minha vida. Pois é, e eu também, André, eu também. E é isso que eu falo aqui para vocês. O objetivo aqui não é levar dogmas, não é ensinar nenhuma religião, é mostrar uma coisa para vocês que eu descobri depois de muitos anos de vida, de procurar muito. Você pode e deve ter um relacionamento com Deus direto, você, né? Como eu falo, straight ahead, tipo, sem intermediários. Se você faz parte de alguma igreja, tem um pastor, um padre, tá tudo certo, né? Esse caminho é um caminho bom também, mas eu quero mostrar através do 11:11 o quanto você não precisa disso para viver um relacionamento com Deus, para você conhecer o que Ele quer. E eu vou falar, eu já contei isso para algumas pessoas, né? E eu fui abrir a Bíblia oficialmente para estudar a Bíblia no ano passado. E eu tive várias oportunidades de buscar a Deus, só que eu nunca busquei a palavra dele, eu buscava de várias outras formas. O André falou que tem um testemunho de cura de câncer. André, é impressionante como quando você abre o caminho, né? Quando você coloca o caminho, olha o André falando aqui, ó, tem um testemunho de cura de câncer. E é impressionante como durante a vida inteira a gente vê todas esses milagres de Deus, todas essas obras que ele faz, muitas vezes associadas, né, a sensacionalismos, muitas vezes associada à incredulidade, porque, infelizmente, os seres humanos acabam deturpando, acabam puxando isso por um lado que muitas vezes afasta as pessoas. Eu mesma fiquei distante de Deus muito tempo por causa de uma postura de uma igreja. Hoje eu entendo que não é igreja, né? A igreja, na verdade, se você for buscar aqui na palavra, a igreja nada mais é do que todos nós, né, que estamos aqui buscando a presença de Deus, levando os ensinamentos dele. Então, a igreja somos nós. Só que a gente, durante muito tempo na vida, foi guiado por pessoas que nem sempre estavam completamente alinhadas a Deus e acabavam fazendo coisas erradas, como aconteceu comigo. Né? Eu me afastei. A última experiência que eu tive com uma igreja, eu achei que eu tinha me encontrado
e foi onde eu fui, inclusive, batizada depois de adulta. Eu já tinha sido batizada na igreja católica quando criança, mas eu fui batizada depois, quando adulto. E eu saí chorando da igreja quando eu soube que um bispo estava batendo de frente com uma pessoa que era a responsável por aquela igreja, porque ela queria pegar as pessoas daquele grupo ali para poder transformar aquilo num negócio. Então, eu afastei de Deus, só que Deus não tem nada a ver com isso, né? Quem estava errado eram os dirigentes daquele momento, daquela igreja. Só que eu entendi que existem igrejas e igrejas, existem pastores e pastores, existem padres e padres. Assim como os seres humanos, tem pessoas do bem, pessoas do mal, pessoas que se perdem. E o objetivo da gente aqui é entender que tudo está interligado. E esse encontro de hoje, o tema que eu quero falar com vocês, né, para quem estiver aqui ao vivo e também para quem estiver assistindo gravado, é que se hoje você está vivendo uma vida em desequilíbrio, provavelmente o que está te faltando é o lado da tua espiritualidade. Porque a gente foi educado para poder nos capacitar, né, profissionalmente, tecnicamente, buscar conhecimento, estudar, ter profissão e tudo mais. Fomos aos poucos, né, buscando nosso lado emocional, as terapias, meditação, nunca tiveram tão em voga como estão ultimamente, porque as pessoas sabem que o lado emocional é importante, principalmente depois da pandemia, né? Como que esse lado emocional ficou cada vez mais forte. Só que existe um outro lado, e inclusive esse é o caminho que tudo que eu vou fazer daqui para frente, né, vai ter, que é você equilibrar, que você aprende tecnicamente, seu conhecimento, com o seu lado emocional e o lado espiritual. Porque as pessoas começaram a associar o lado espiritual à religião. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto que muitas vezes, quando eu falo de Deus, quando eu falo de espiritualidade, as pessoas falam: ué, mas isso aqui é um canal sobre religião? Primeira reação das pessoas é questionar isso. Então, é muito interessante como isso está ali preso na cabeça das pessoas. E é por isso que eu quis fazer esse projeto 1111 dentro do meu canal de fotografia, para mostrar que tudo está interligado. E é muito importante eu trazer isso aqui, porque eu sou fotógrafa, publicitária, empresária, não tenho nenhuma relação com nenhuma religião, nenhuma igreja, apesar de buscar, né, conhecimento e entender que Deus está em todos os lugares. E o que eu descobri que mudou a chave para mim, virou tudo para mim? Que quando a gente está mergulhado nos nossos problemas, nas nossas metas, eu acho que a grande palavra é essa, na nossa meta, no que a gente está querendo fazer acontecer, no que... Opa, caiu meu fone aqui. No que a gente busca, nos sonhos que a gente quer realizar, na profissão que a gente está querendo né, crescer, no carro que a gente quer comprar, sei lá, na promoção do trabalho que a gente quer ter, na casa que a gente sonha em morar, a gente começa a ligar um turbo na nossa vida que vai nos afastando do verdadeiro propósito da gente nessa vida. E aí acontece aquilo que eu estava falando, a gente começa a tatear. E eu falo isso porque eu passei a minha vida inteira tateando, né? Como se eu tivesse com os olhos vendados, para saber, tipo, o que eu vou fazer agora? Para onde que eu tenho que ir? E eu não sentia. E eu ia meio que quase que tirando ali, né, no 0 em 1, para saber o que eu ia fazer, qual decisão eu ia tomar. E acabava que o quê? Quando você não sabe, já ouviram falar sobre isso? Quando você não sabe o caminho, né, quando você não tem certeza do caminho, qualquer caminho serve. E eu acho tão interessante, às vezes eu me emociono, tá, gente? Se você está assistindo aqui gravado, você está vendo, você vai me ver fazer isso às vezes, mas não é porque eu estou triste, nem porque eu estou feliz, não é porque nada.
Porque quando eu me sinto conectada ao meu lado espiritual, eu sinto conectada com Deus, mexe comigo tão grande, é como se eu tivesse ligado um plug. Né? Eu sempre falo, é como se eu tivesse botado na tomada o meu carregador. E uma das coisas que eu mais vejo acontecer e mais eu sinto a presença e a manifestação de Deus na minha vida é quando ele me coloca numa situação que eu vivi em momentos do meu passado e que antes me geraram traumas, me geraram dor, sofrimento. E hoje ele me coloca para eu sentir aquela situação de novo e ele me mostrar: olha só o que está acontecendo. Lembra quando isso acontecia na sua vida? Lembra como você se sentia? Lembra como é que você achava que as pessoas pensavam a seu respeito? Como você acreditava que você era, né? Quem você era, na verdade? E aí ele me coloca numa situação hoje, vivendo a mesma coisa que eu tinha vivido no passado, em que no passado eu teria caído, desmoronado, entrado em crise emocional, e hoje ele me mostra, você está vivendo a mesma coisa, só que hoje você não está sozinho. Hoje eu estou aqui junto com você, e o que eu penso a seu respeito é muito maior do que qualquer pessoa. E é isso que eu quero trazer para você. Né? Esse projeto ele tem esse objetivo. Mostrar para você que sozinho é muito difícil. Sozinho a gente tropeça demais, a gente cai demais, a gente, sabe, vive tateando na vida. A gente nunca sabe, né, se o que a gente está fazendo é certo ou errado. A gente se enfraquece, a gente cai. A gente passa muito tempo caído, que é esse que é o problema. Cair, todos nós caímos. A diferença é se você vai ter capacidade para levantar ou não. E quando você não está sozinho, a sua força é tão maior para você se levantar, porque você sabe o que está com você. Não importa a opinião, é como se você estivesse vendo um filme. E é tão interessante quando isso acontece, porque quando você está mergulhado num problema, não sei se já aconteceu com você, se você está mergulhado num problema e é como se você estivesse se afogando. Sabe, a analogia? Eu gosto muito de analogia porque eu acho que ajuda a gente a visualizar. Imagina se você está dentro da água, se afogando. Tudo que você quer é ar. Só que ali você está sofrendo, você está vivendo aquela ausência do ar, porque você está dentro da água, se afogando. Só que está cheio de ar na atmosfera. Só que você dentro da água, você não está vendo, você não está sentindo, você não está tendo acesso àquilo ali. Então, eu acho que o grande segredo é isso. Muitas vezes, nós temos, assim, uma abundância de oxigênio acima de nós, disponível, só que a gente está ali se afogando dentro d'água. E é só a gente subir, ir para a superfície, e a gente consegue respirar de novo. Mas a gente passa tanto tempo ali preso naquela água, se debatendo para poder ir respirar e voltar, ir respirar e voltar, que a gente não entende que é só uma questão da gente escolher e a gente acessar. Então, eu senti que, aliás, eu senti não, eu percebi que a maior parte das pessoas não conhece isso. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu. Passamos a vida inteira sendo educados para estruturar apenas um dos nossos lados, um dos nossos tripés, né? Que é o lado racional, o intelectual. Nós somos de uma época em que a gente sempre se dava bem quem era o melhor aluno, né? Quem estudava mais, quem tinha o melhor cargo, e isso foi ficando durante tantas gerações que hoje é tido como uma verdade. Só que essa verdade é uma verdade ilusória. Então, quando você entende que você tem um universo muito maior do que o que te ensinaram durante a vida inteira, e que é só uma questão de você acessar, e tá ali ao teu alcance, como eu falei, eu me encontrei na minha cozinha.
né? O André estava falando aqui que ele teve uma cura de um câncer. Eu não sei qual foi a situação que ele vivenciou, mas eu tenho presenciado vários pequenos milagres na minha vida. Porque às vezes a gente vê um milagre como esse absurdo, né? A cura de um câncer, que é uma coisa animal, se a gente for pensar. Mas o mesmo Deus que cura um câncer é o Deus que te ajuda ali naquele dia que você está mal. Você não precisa de milagres gigantescos para Deus se manifestar na sua vida. Às vezes um pequeno milagre. Às vezes ele colocar o seu filho num caminho que você acreditava que ele estava perdido e de repente ele colocou você naquele caminho. Às vezes ele te ajudar a não entrar mais em dívidas. Às vezes ele te mostrar que aquele sofrimento do seu passado foi dissolvido, que você não sofre mais por algo que você muitas vezes carregou a vida inteira. Às vezes, pequeno milagre dele diante de uma dificuldade, diante de um momento em que você está sendo ofendido, humilhado ou diminuído de alguma forma, ele segurar na sua mão e falar: você não está sozinho. Então, são esses pequenos milagres do dia a dia que eu quero te incentivar. E só tem uma coisa que você precisa fazer, uma coisa, que é acessar. Mas beleza, como é que você acessa? E aí foi por isso que eu quis hoje trazer uma palavra que foi onde mudou o jogo para mim. Quando você acessa, você não pode fazer igual um banco, um caixa. Você vai lá e saca. Ah, estou aqui para sacar. Porque se você só retira, se você só busca Deus para ficar retirando, retirando, retirando e você não dá nada, chega uma hora que essa conta está zerada. E a gente, a Catarina também falando. Olha que lindo, olha, mais uma pessoa falando aqui. Deus é tudo que precisamos. Eu me reconectei com Ele e tudo tem mudado. É exatamente isso que eu estou falando. Os paradigmas de sucesso hoje mudaram muito. Sucesso não é dinheiro. Hoje ter sanidade mental é luxo. Exatamente. E é isso que eu trago no 1111. As pessoas precisam entender que não é uma coisa separada. Não é religião. Né? Acessar a Deus, estar com Ele, ter esse relacionamento com Ele, é imprescindível para todos os outros engrenagens da sua vida funcionem. Só que aí entra a questão. Não adianta você ficar só pedindo. As pessoas aprenderam durante a vida que elas tinham que rezar para Deus, repetir, né, aquelas orações. Eu sou de uma criação, de uma infância católica, e era muito direcionada. Não sou contra o catolicismo, acho que precisa, alguns passos precisam ser modernizados, mas a Igreja Católica, ela traz a presença de Deus para muitas pessoas que não teriam acesso, né, de outra forma. E aí o que acontece? As pessoas aprenderam, inclusive é tão interessante, porque o meu filho, de 12 anos, que ele está numa fase bem contestadora, ele tem sido um exemplo, por exemplo, de milagre de Deus na minha vida. Porque quando eu tive essa experiência com Deus e comecei a me conectar, meu filho fez o seguinte: ele criou um escudo absurdo, ao ponto de falar que Deus não existia, ao ponto de fazer careta quando eu falava de Jesus para ele, quando eu queria contar. E isso tem sido para mim de uma resistência tão grande. Imagina, eu moro com meu filho, Deus tem se mostrado para mim de uma forma grandiosa, eu tenho ajudado tantas pessoas a se reconectar com Deus, a se reconectar com a essência delas, e o meu próprio filho, dentro da minha casa, tem sido o meu maior opositor. E por isso que eu falo, ele faz milagres nas pequenas coisas. E de uns tempos para cá, meu filho começou a, vamos dizer assim, a ter mudanças, a abrir brechas para me ouvir, a permitir coisas que, sabe, começaram a aproximá-lo de uma presença de Deus. Imagina uma criança de 12 anos que não tem a presença de Deus, o que ela vai viver na adolescência? Então, isso é para que a gente cuide também os nossos filhos. Porque se nós fomos criados para acessar Deus só quando a gente precisa, e foi isso que meu filho falou. Olha só o que ele me disse, eu achei tão interessante. Ele falou para mim assim: mãe, mas por que
que você... Não, eu estava comentando com ele de uma amiga minha que estava no mesmo caminho de busca, né, pela espiritualidade, e ele conhece, ela é muito rica, e olha só o que ele me diz. Eu falo, mãe, mas por que ela está fazendo isso se ela já tem dinheiro? Olha a mentalidade. Quem ensinou isso para o meu filho? Onde que ele viu isso? Que as pessoas buscam a Deus quando elas precisam de dinheiro. E eu acho que se ele, que nunca foi ensinado, porque se eu, sua mãe, nunca ensinei, onde é que ele aprendeu isso? Imagina o que está na cabeça de tantas pessoas. E nós que crescemos, né, adultos, acreditando que Deus tinha que ser... Bom dia, Adri. Deus tinha que ser quase que um caixa eletrônico. Eu vou lá, rezo, pago penitência, saco o que eu preciso. Só que aí entrou o que eu aprendi, o que eu vivenciei nesses últimos tempos. Não dá para ser desse jeito. Por quê? Deus não é Papai Noel. Eu já falei isso antes. Deus não é caixa eletrônico. Quando você traz ele para a sua vida, tem que ser um relacionamento diferente do que a gente, às vezes, foi educado para ser. Então, se você hoje está vivendo uma dificuldade... Oi, Felipe, bom dia! Se você está vivendo uma dificuldade na sua profissão, está vivendo uma dificuldade financeira, está vivendo uma dificuldade no relacionamento com sua família, com seu marido, com seu filho, seja lá quem for, pode ter certeza que conforme você for criando esse relacionamento com Deus, você vai se equilibrando espiritualmente, todos esses nós começam a desaparecer. Porque eu ouvi outro dia uma palavra que eu achei tão bonita, uma mensagem tão bonita, que ele falou: quando Deus entra em algum lugar, não tem como as coisas ruins permanecerem lá. Ele toma conta, ele invade. Então, entra, né, voltando ao que eu estava falando do acesso. Se você só busca Deus para ser um caixa eletrônico, para você pedir por alguma coisa que você está precisando naquele momento, ele nunca vai invadir a tua vida. E como é que você faz para ele invadir a sua vida? Primeiro, você tem que estar pronto para dar e não só querer receber. Esse é o primeiro ponto. E aí caiu, inclusive, uma mensagem que eu abri falando sobre isso, falando sobre oferecer os primeiros frutos. O que tem aqui? Aqui, nesse caso específico, esse que eu abri, ele fala em Levítico que eram as regras, né, na época para Israel, que estava se redimindo, na época de Moisés, se redimindo, né, dos pecados que eles tinham cometido, das coisas que estavam vivendo. Eles precisavam se limpar, precisavam se redimir de tudo que tinha acontecido para que eles acessassem a Terra Prometida. E muitas pessoas, inclusive, até hoje, acreditam que elas precisam continuar fazendo isso. Mesmo que, a gente já falou sobre isso em outros momentos, mesmo que nós estejamos hoje numa outra aliança com Deus. Mas tem gente que ainda está presa na antiga aliança. Mas isso é papo para um outro dia. De qualquer forma, aonde que eu quero chegar? Ele fala aqui que esse trechinho, quando entrardes na terra que eu vos hei de dar, quer dizer, na terra prometida, e colher a sua ceifa, quer dizer, a sua plantação, então trareis um molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. Quer dizer, o que são as primícias? A sua primeira colheita, a primeira parte de tudo que você tiver, que você vai levar ao sacerdote. Naquela época, que era a pessoa que era, né, na antiga aliança, ela fazia essa intermediação entre as pessoas e Deus, assim como Moisés, lembra? Moisés era o intermediador entre as pessoas e Deus. Isso tudo desapareceu com a vinda de Jesus. Por isso que hoje a gente pode acessar a Deus, porque nós recebemos esse presente, esse acesso através de Jesus, e na época antiga não tinha isso. Então, como que você muda esse paradigma de você entender que você pode hoje acessar a presença de Deus e viver tudo o que ele tem para você, que é um mundo totalmente diferente, e que essas coisas do Antigo Testamento são inspiradoras, têm mensagens, mas não são regras que você precisa seguir mais dessa forma que está escrito aqui. Só quando você começa a estudar,
só quando você começa realmente a buscar por conta própria e entender ali a palavra. Quando você vai na igreja, pega uma frase, um versículo, um sermão, claro que vai te ajudar, claro que vai te trazer coisas boas, mas você não vai viver um relacionamento com Deus. É como se você pegasse um trechinho de um livro qualquer e quisesse entender a história inteira que está sendo contada naquele livro. Você não vai conseguir. Você talvez pegue uma frase de efeito, uma outra, mas para você entender toda a história, você precisa buscar, você precisa estudar. Então, da mesma forma que a gente estuda a nossa parte profissional, a gente se capacita profissionalmente, a gente passa a vida inteira estudando, né, para a alegria, inclusive, dos nossos filhos. Que a gente entra na escola com 6 anos de idade. E se a gente fizer tudo, né, dentro dos padrões, a gente se forma muitas vezes com 24 anos. Imagina, anos e anos estudando sobre o que a gente acumulou de conhecimento entre os homens, né, da vivência, da descoberta humana. E a gente não dedica nenhum ano da nossa vida para estudar a palavra de Deus. Então é muito louco como esse desequilíbrio aconteceu. Porque durante a vida inteira a gente delegou para um padre, para um pastor, para um sacerdote, o relacionamento com Deus. Só que hoje a gente não precisa mais. Eu até falei sobre isso em outros vídeos aqui da gente. A Adri chegou atrasada, não tem problema. O importante é estar aqui. Exatamente, Felipe, o importante é que chegou a tempo. Então, qual é o ponto? Aonde que eu quero chegar? Você precisa buscar o seu lado espiritual com a mesma intensidade que você busca os seus conhecimentos, sua faculdade, sua capacidade técnica, porém com uma diferença. Como está dizendo aqui, você trará o molho das suas primícias, quer dizer, você vai trazer para o seu relacionamento com Deus a primeira parte, a melhor parte, a parte mais importante de tudo que você faz. Então, como que é isso na prática? A primeira hora da sua manhã, ou os primeiros 30 minutos da sua manhã. O seu trabalho, quando você começar a se conectar com Deus, você vai entender que o primeiro trabalho que você vai fazer, fruto do seu trabalho mesmo, da sua execução, tem que ser para Ele. Então, você vai trabalhar primeiro para o interesse de Deus e depois você trabalha para o seu próprio interesse. O dinheiro que você tem, você separa uma parte e aí você vai fazer o que a quantidade que seu coração disser, né, para você fazer. Você repara uma parte para ajudar na causa de Deus. E não é caridade, tá, gente? É diferente. Ele fala depois de caridade aqui. É para ajudar a levar a mensagem de Deus adiante. Muita gente passou a vida inteira associando o dízimo a uma coisa que é para enriquecer as igrejas. E quando você entende que o dízimo, na verdade, é uma primícia e você adota isso para tudo na sua vida, então, o meu primeiro tempo do dia, o meu trabalho, prioritariamente, é para o que Deus me pede para fazer. O dinheiro que eu ganho, que ele traz para mim, inclusive, né? Eu vou separar uma parte primeira para poder ajudar a levar a mensagem dele, ajudar nas obras que ele colocou no meu coração. Então, tudo isso você começa a construir um relacionamento com Deus. E você começa a acessar o que ele tem guardado para você. É tão diferente de tudo que eu aprendi a ver a vida inteira e tudo que eu vejo tantas pessoas dizendo, né, como é a relação com Deus, que para mim é como se eu estivesse realmente vivendo um outro planeta hoje em dia. Porque eu passei a vida inteira acreditando num Deus que era mau, num Deus que eu tinha que implorar para ele me ouvir, que eu tinha que pedir incessantemente para ele me atender, que ele escolhia algumas pessoas aleatoriamente para ele poder cuidar e gerar milagres e favorecer, enquanto o resto da humanidade estava sofrendo e amargando, que eu precisava para acessar a Deus de um intermediário, né, de alguém para me conectar com Deus. Quer dizer, eu vivi durante tanto tempo essa crença, e eu não sei se vocês vivem essa crença também, que quando eu entendi
que Deus quer com a gente intimidade, relacionamento, e Ele quer só a primeira parte. Ele não quer tudo. Ele não quer sacrifício. Ele não quer que você ande de joelho, pague penitência. Ele não quer que você passe o seu dia inteiro dentro de uma igreja. Ele não quer nada disso. Ele só quer saber que ele é importante para você, que você está reservando o seu melhor de tudo que você tem para ele. E aí, até a questão do dízimo começou a fazer sentido para mim. Porque até então eu via uma possibilidade, uma obrigação de dar dinheiro para a igreja. Hoje não. Hoje eu reservo, e eu estou falando eu, tá? Você faz o que você quiser, o que tiver no seu coração. O que eu faço hoje? Eu reservo, na parte, eu tenho inclusive uma planilha ali, que aos poucos, e foi devagarzinho, eu comecei a sentir no meu coração, eu vou dar R$ 50 para essa obra. Eu vou ajudar esse grupo aqui que está fazendo tal projeto, vou passar mais um dinheiro. E aí fui indo, e gente, é tão louco, que conforme, um dia eu vou falar só sobre isso, vou fazer aqui no 11 para falar só sobre finanças, mas conforme eu fui soltando, começou com 30, depois com 50, depois foi mais 100, depois foi 200, e hoje eu separo agora, eu estava separando nos últimos tempos, umas 800 e tantos reais, para ir distribuindo conforme meu coração sentia. E quanto mais eu desapegava, mais dinheiro vinha. Coisa mais louca. E é isso que ele quer. Ele quer só saber que você está com ele num relacionamento e que você está tirando a primeira parte do que é seu para dar para ele. Para devolver, né? Vamos dizer. Porque no final é ele que te traz tudo. Então, ele quer dinheiro? Ele quer você ali se sacrificando por ele? Não. Ele só quer saber que se você é desapegado. Ele só quer saber se estar na presença dele é mais importante para você do que todas as outras coisas. Esse encontro, esse momento do 11-11, para mim, é um trabalho que eu faço que eu penso, pai, tá pouco. Eu quero fazer mais. Porque quando eu venho para cá, o que eu estou fazendo? Eu estou dando meu tempo, meu trabalho, a estrutura do meu estúdio, a minha internet, meu computador, meu cenário, tudo que eu tenho para ele, para ajudar a levar a palavra, ajudar a trazer consciência para as pessoas, ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus e entenderem que elas precisam construir uma relação, um relacionamento com Deus para elas equilibrarem seu lado profissional, financeiro, familiar, emocional, todo o resto, né? E foi inclusive que a Catarina falou aqui, se vocês chegaram depois, olha, a Catarina falou sobre isso. Eu me reconectei com ele e tudo tem mudado. Os paradigmas de sucesso hoje mudaram muito. O sucesso não é dinheiro. Hoje ter sanidade mental é um luxo. E isso é o grande lance. As pessoas estão cada dia mais perdidas. Elas estão andando como cabra cega, né, na vida. E eu entendi que quando você se conecta com ele, quando você vive esse relacionamento, quando você tira a sua primícia, a sua primeira parte, o seu melhor. Pensa no azeite. Pensa no azeite. Você já viu extração de azeite? A primeira espremer é o azeite mais puro, é o extra virgem. Quando você passa, né, você tira aquele azeite é o mais puro. Aí você vai espremer até a segunda espremida, aí entra só um azeite virgem, já não é mais extra virgem. Depois você faz ainda mais uma prensa maior, que talvez você possa misturar com outros óleos, e aí vira aquele óleo misturado, vamos dizer assim. Deus quer um azeite extra virgem, e todo o resto é seu. Toda a produção é sua, tudo que vier é seu. Ele só quer saber que isso é o melhor tempo para ele. Então, esse foi o segredo que eu descobri. E se você não estiver pronto a retirar a sua melhor parte para dar para ele, você nunca vai conseguir acessar esse grau de intimidade, esse grau de relacionamento, e você não vai receber os outros. Vamos botar em 90%, se a gente está baseando em 10%, eu acho que não existe regra, tá? Mas se você tirar 30 minutos do seu dia, os seus primeiros 30 minutos, a primeira hora do seu dia, para se dedicar no relacionamento com ele, sabe, conversar, fazer uma oração, se conectar, meditar, fazer, do jeito que você sentir no seu coração. Né? Se você quiser saber mais, tem outros vídeos aqui do 1111 em que eu falo sobre como eu fiz as minhas orações, como eu aprendi.
a fazer para me conectar. Só que cada dia é de um jeito. Tem dias que eu só fico ouvindo músicas e cantando e me conectando com ele. Tem dias que eu só sento e choro e sinto a presença dele. Tem dias que eu falo, tem dias que eu converso, bato papo. Cada dia de um jeito você vai sentir no seu coração. Mas se você tira aquele primeiro momento do seu dia para ele, você passa o resto do dia com a presença dele. O resto do dia sentindo no seu coração o que você tem que fazer, o caminho que você tem que ir, você se sente protegido, você sente que você está ali, como eu falo, né, blindado. Então, o tema de hoje era exatamente sobre isso, como você acessar, como você entregar o que você tem de melhor para ele antes de pedir o que você quer. Hoje, eu nem peço mais. Eu não peço mais nada. O que eu faço? Eu só pergunto, o que o senhor quer? Né? Muda, direciona, transforma, cancela, deleta, faz o que quiser na minha vida. Me mostra o caminho que o senhor quer que eu vá e eu vou. Hoje, inclusive, quem já me acompanha, né, já sabe, a conexão com Deus é tudo. Conexão com Deus é tudo. É tudo. E aí, tem que ser, gente, separado de religiosidade. Tem que ser assim, esse ranço que a gente carrega de associar tudo de pesado que as pessoas colocaram no termo religião. Todos os dogmas, todas as proibições. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, eu não vou citar nomes, tá? Mas eu conheci uma pessoa que estava contando para mim que ela estuda a Bíblia desde pequena. Desde pequena ela estuda a Bíblia e a fundo e vive, né, o que está ali. E ela estava me contando que ela não come nem camarão, nem carne de porco. E eu falei, mas por quê? Ela, não, porque eu tenho essa cultura com essa influência judaica, inclusive porque em Levíticos, e aí ela me mostrou em Levíticos que tem uma parte justamente falando sobre isso, do povo de Israel, que precisava cumprir alguns rituais de purificação para que eles se preparassem para chegar na Terra Prometida. Só que se você pega isoladamente, né, e você coloca aqui fora de um contexto, você fala aqui dos alimentos puros e impuros, né, que você não pode comer animais que tenham... Cadê? Onde é que está? Que você não pode comer animais que não ruminam ou que não tenham unhas fendidas, como o camelo, porque ele rumina, mas não tem unha fendida. Você não pode comer lebre, porque ele rumina, mas não tem unha fendida. Tipo, várias regras. E se você aplica isso nos tempos de hoje, você tem que aplicar tudo. Inclusive sacrificar, fazer as ofertas queimadas que se fazia antigamente. Que é você pegar, né, um novilho e tacar fogo e oferecer para Deus. Então, o que essa pessoa me falou? Ah, eu faço tudo isso, né? Eu reservo o sábado, eu não como isso, eu não como aquilo. E aí veio no meu coração perguntar, tá, beleza, mas quanto tempo do seu dia você reserva para estar na presença de Deus? E aí a resposta foi nenhum. E aí eu pergunto para vocês, a mesma coisa que eu perguntei. Eu nem precisei perguntar, porque a pessoa já meio que já parou e falou, o que adianta fazer tudo isso se eu não estou na presença dele? O que adianta cumprir um monte de ritual que nem é para os tempos de hoje, é para a época, né, do tempo lá de Moisés, 4.000 anos atrás, em que eles precisavam se purificar para chegar na Terra Prometida, quer dizer, era para um povo específico, para uma geração específica. Para que adianta você fazer isso hoje e não viver uma relação com Deus? E não tirar o seu melhor tempo para estar com Ele, não reservar o seu melhor momento para se dedicar a ele, assim como você reserva para se dedicar ao seu trabalho, a sua energia para tocar seus negócios, ou a sua profissão, sua carreira, e o que adianta? Então, isso foi o que eu aprendi, e se a gente não acessa isso, a gente não entende isso, a gente nunca vai viver o que ele está ali reservado para a gente. Então, a chave de tudo isso é reserve
a sua primícia. Igual ele fala aqui, oferece os primeiros frutos a Deus. Para de pedir e começa a oferecer. Alinha o seu coração a Ele todos os dias. Peça para que Ele guie os seus passos. Peça para que Ele tire essa venda dos olhos e que Ele mostre para você o que Ele tem reservado para você. Ao invés de pedir, chega para Ele e fala, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Como que eu posso ter a sua presença? Como que eu posso viver um relacionamento com o Senhor, ter intimidade, conhecer o Senhor? É só isso que você precisa fazer, Ele faz o resto. Ele faz o resto, você pode ter certeza. Então, o papo hoje foi para isso, para trazer para vocês, e hoje foi bem uma conversa, sabe? Porque eu quis falar um pouco sobre renúncia e abrir na mensagem que saiu sobre oferecer os primeiros frutos. Então, eu acho que mais do que a renúncia é isso. É você entender que tudo isso, toda essa história que eu contei, todos esses exemplos que eu dei, no fundo se resume a isso. Você buscar um relacionamento com Deus independente da sua religião, da sua crença, de onde você vive, ou independente de tudo que já te ensinaram. Porque é um outro nível, é um outro acesso. E as pessoas que vivem isso, né, que entendem, que descobrem isso, gente, parece que a gente está vivendo um mundo diferente. É muito louco. Então, o meu convite aqui no 1111 para vocês é esse. Vivam essa outra realidade. Esquece um pouco que vocês já tiveram de experiência com Deus que possa estar afastando você, ou tudo que já te ensinaram, e busca todos os dias. Você só precisa fazer isso. São 3 passos, na verdade. Existe um primeiro passo. É louco, né? O Felipe falando aqui. Começo a entender, é louco. E é louco mesmo. E você só vai entender aos poucos, porque ele vai te preparando. Não adianta, igual eu falo, gente, não adianta ensinar física quântica para um menino que está no primeiro ano, primeira série, no jardim de infância. Ele não vai revelar tudo para a gente. Ele vai preparar. Ele vai te dar um pouquinho de conhecimento de cada vez. Quanto mais você doa as suas premissas, né, o seu melhor para ele, mais ele vai revelando para você. E tem 3 passos aqui, mais importante de todos. Primeiro, é chegar para... Eu comecei com Jesus, sabe? Eu sinto mais a vontade de sugerir para vocês começar a conversar com Jesus, porque Jesus tem uma imagem que eu não sei para vocês, mas foi para mim sempre uma pessoa, um exemplo de amor, de paz, de doçura, né? De bondade. E Deus, diante do que eu já tinha tido contato na Bíblia, sempre foi aquele Deus pai, mal, né? Que castiga e tudo. Então, para mim, era mais difícil falar com Deus. E eu comecei conversando com Jesus. Hoje, eu já tenho um entendimento diferente, estou mudando a minha percepção. Mas eu fui tirando aquela imagem daquele Deus mau que eu vivenciei. Então, eu comecei a falar com Jesus pedindo primeiro a presença dele. Ponto, acabou. Reconhecendo que ele veio aqui, né, para ser a pessoa que veio para nos reconectar a Deus, que veio para levar tudo de ruim que tinha nessa época e aceitar Jesus realmente como o Filho de Deus e que veio para salvar, libertar, cuidar, redimir, tudo isso que ele significou. Primeira coisa é aceitar isso, entender isso, né? E proclamar que você entende e aceita. Depois, pedir para que ele cuide da sua vida, para que ele tome conta, porque você sozinho não está dando conta. E aí você faz o quê? Você dá acesso. Você fala, Senhor, eu sozinho não dou, eu não consigo, eu não estou dando conta de resolver a minha vida. Tanto que eu falava, eu só fiz besteira até hoje. Eu já vi que eu não dou conta sozinha, cuida. É sua, minha vida é sua, faz o que o Senhor quiser. E o terceiro ponto é o relacionamento que você tem que fazer diário, é como se fosse uma renovação de votos diários. Então, são 3 etapas, vou tirar o outro dedinho para ficar fácil, são 3 etapas que eu vivi e que eu recomendo para todos. Eu falo para os meus alunos e falo para vocês que estão aqui assistindo, de repente, esse vídeo gravado, principalmente se você está assistindo aqui até agora, até o final.
Primeiro ponto é reconhecer Jesus. Porque só através desse entendimento de Jesus que a gente consegue acessar o Pai. Reconhecer Ele como seu Salvador, como seu mestre, como, sabe, o seu guia, como a pessoa que veio, o ser que veio para restaurar tudo. Então, quando você reconhece Ele pela pessoa, o instrumento, o cordeiro que veio para restaurar a sua alma, pronto. Seja o termo que você quiser usar. As pessoas usam o Salvador. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se você não quiser usar esse termo especificamente, fale com as palavras que você quiser, mas fale de coração, entendendo quem foi Jesus, que ele anunciou, aliás, que ele viveu o sacrifício da cruz para salvar a gente, para resgatar a gente, para trazer uma nova aliança, para trazer um outro significado para a nossa vida e permitir que a gente acessasse a Deus diretamente. Então, esse é o primeiro ponto. E eu te recomendo dar uma estudada na Bíblia para você entender sobre isso. Segundo ponto, resumidamente, você entrega para ele a chave da tua vida. Tipo, ó, não estou dando conta, toma. Você é o presidente agora aqui, você toma conta e faz o que o senhor quiser. E terceiro, você começar a ter esse relacionamento todos os dias. E todo dia renovar isso. Porque ele vai fazendo o que precisa ser feito. E é impossível você fazer isso e continuar com os mesmos problemas que você tem tido durante a sua vida. É impossível, que foi aquilo que eu falei. Quando Deus começa a entrar na sua vida, pensa num tsunami. Pensa num tsunami entrando numa cidade, numa praia. Fica pedra sobre pedra? Fica alguma construção que estava lá antes? Fica alguma árvore? Fica nada, ele vai levando. Tsunami eu acho que é um ótimo exemplo, porque tsunami ele vem de leve, né? Ele vem poderoso, ele vem vindo e arrastando, fazendo aquela limpa em tudo que tinha antes, e trazendo tudo novo. Então, muitas vezes, a gente acha que de forma superficial a gente vai viver essa transformação, mas ela só acontece quando você permite que ele venha igual um tsunami na sua vida. E aí você vai começar gradativamente a deixar coisas para trás, coisas que antes você queria muito, vão começar a não ter mais sentido. Você vai perder o interesse. Inclusive, hoje é um exemplo, né? Porque hoje à noite eu, inclusive, vou fazer uma live para fechamento de um projeto que eu tenho, né, que foi inclusive o motivo desse canal do YouTube começar, do meu canal do Instagram começar, que é um treinamento para fotógrafos de restaurante, e que hoje não faz mais sentido para mim. Hoje eu busco outras coisas, eu estou ensinando outras coisas para os meus alunos, é tão maior o que ele começou a me mostrar, que eu não consigo mais ser só a pessoa que eu era antes. Então é isso que eu quero convidar vocês. Né? Quem chegou até o final, experimenta fazer desse jeito. Né? Faz nesse caminho, dessa forma. E aí você vai ver tudo mudar na tua vida. E não estou dizendo que vai ser fácil, mas vai valer cada momento. Que você vai ter um entendimento e uma percepção de quem você verdadeiramente é e de tudo que você precisa e nasceu para fazer nessa vida. Então, esquece os problemas. Faz essa entrega a sua premissa, e aí você vai ver, ó, o resto fica fichinha na tua vida. A dele mudou, olha que lindo, Felipe falando. A minha mudou. E vai mudar mais ainda, Felipe. Vai mudar mais ainda, porque eu sei o quanto tudo isso está mexendo aí na tua vida, e eu sei que você tem um caminho lindo, você tem um propósito aí que você vai usar tudo isso que você está transformando. Amanhã a gente vai até falar sobre isso, né? Lá dentro do nosso projeto. E é isso, gente. Eu acho que hoje eu quis trazer de uma forma um pouco mais prática, né? Meio beabá, assim, um pouco menos lendo a palavra, mas mais instruindo. Eu acho que eu precisava trazer isso para vocês, porque não adianta, né? Eu ficar aqui falando coisas lindas, motivacionais, e as pessoas continuarem sem saber o que elas têm que fazer. Então,
Essa é a minha dica, minha orientação. Se fez sentido no seu coração, se dentro de você falou, uau, isso faz sentido, isso pode funcionar para mim, experimenta. Experimenta. E as coisas vão começar a acontecer. E para mim foi uma questão de uns 15 dias. Uns 15 dias fazendo isso e mudou de um jeito tão absurdo que nem eu acreditei quando mudou. Nem eu acreditei. Inclusive, no meu maior problema que estava acontecendo na época, que era a questão financeira. Eu já falei um pouco sobre isso em outros encontros aqui. Mas, desde que eu comecei a ter essa conexão, dinheiro não foi mais problema. É louco isso. Porque eu vivia altos e baixos financeiramente, entrava um monte de dinheiro, mas daqui a pouco aconteceu uma coisa que o dinheiro ia embora, projetos que eu entrava, coisas que eu acabava tendo que gastar, que eu não tinha planejado. Eu olhava a conta e falava, pô, eu tenho tanto dinheiro. Quando eu olhava, tinha muito menos do que eu tinha pensado. Coisas do trabalho, coisas de casa estragavam, eu tinha que acabar gastando onde não tinha. Quer dizer, nunca faltou entrada de dinheiro, mas do mesmo jeito que entrava, saía. E era muito louco isso. E hoje, de um tempo para cá, é impressionante como isso não toma mais espaço no meu coração. Ao ponto de eu, como eu falei para vocês, eu dou o dinheiro com prazer, com uma alegria, eu sinto indo, porque eu sei que está vindo cada vez mais. E quanto mais eu entrego, vem mais. Porque eu estou me desapegando de tal forma dessa busca pelo dinheiro, que o dinheiro hoje só tem um objetivo para mim: trazer mais pessoas para essa realidade que eu descobri que eu vivo, através da capacitação profissional, emocional, espiritual, de todos esses projetos que Deus tem colocado na minha vida. Então, quando você desapega e você entrega para ele, ele fala, pronto, então agora você está pronto para receber. E isso se aplica em qualquer parte da sua vida. Então, meus amores, depois, quem viver isso, quem quiser, né, quem estiver assistindo aqui e não for meu aluno, não tiver acesso direto a mim, quiser depois deixar aqui no comentário desse vídeo se, se isso trouxe uma transformação para você, se você fizer isso que eu estou falando nesse vídeo e realmente você experimentar essa transformação, compartilha aqui, pode inspirar tanta gente. Né? Tem vídeos no YouTube que eu assisto hoje que foram gravados 10 anos atrás, olha que louco. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai estar online, né? E eu nem sei o que vai estar acontecendo na minha vida quando você estiver, talvez, vendo esse vídeo aqui no YouTube. Então, deixa aqui no comentário quais foram os milagres que Deus fez na sua vida depois que você fez esses 3 passos. Quais foram as coisas que mudaram? O que você teve de entendimento? Compartilha aqui, porque eu acredito que isso pode se tornar um testemunho vivo, né? De tantas coisas que podem vir a acontecer. É isso. Então, a conversa de hoje foi bem assim, desafiando e orientando. Bem do jeito que eu gosto de fazer. E é isso, meus amores. Espero que vocês interiorizem isso, coloquem em prática e tenham esse equilíbrio espiritual, emocional na vida de vocês, assim como na questão racional. E que cada vez mais eu quero poder trazer para vocês mais bagagem, mais informações, mais da palavra, para que vocês possam se munir mesmo, vocês tenham aí um armamento para estar nessa vida de um jeito totalmente diferente do que ensinaram para a gente a vida toda. É isso, fiquem com Deus, um beijo no coração de todo mundo que estava aqui comigo e a gente se vê aí online na próxima quarta-feira, aqui no YouTube, e na sexta-feira, às 11 horas, a gente tem um encontro fechado pelo Zoom para todos que quiserem ter uma palavra mais pessoal, mais íntima, onde a gente se encontra pelo Zoom. O link fica sempre disponível aqui, é aberto a todos, mas é com uma conversa mais, vamos dizer assim, num nível mais profundo, mais avançado, para quem sente no coração que está querendo um pouco mais, querendo fazer parte desse grupo, né? Oh, meu lindo! Felipe falando aqui, nem sei como agradecer por tanto conhecimento e aprendizado. Vou te falar, Felipe, daqui a pouco vai ter gente falando isso para você. Daqui a pouco é o teu conhecimento, os teus talentos, o teu acesso a Deus que vai levar isso para as outras pessoas.
Aguarde e confie, meu bem. Aguarde e confie. Beijo no coração. Então, o link fica aqui do encontro pelo Zoom, sexta-feira, 11h11. E quem quiser essa coisa mais light, mais à distância, aqui pelo YouTube, nas quartas-feiras. Então, quarta-feira pelo YouTube, sexta-feira pelo Zoom, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e a gente se vê.